Ela está grávida de um cachorro? Como isso pode acontecer? Foi exatamente isso que Selena mais ouvia em sua cidade. Mal sabiam eles da real história de amor. Antes de começarmos, de qual cidade você está vendo esse vídeo? Já nos segue para não perder nada sobre essa história. Selena estava em um campo vasto e ensolarado, onde o verde das plantas se estendia até onde os olhos podiam ver. O céu, azul e limpo, parecia abraçar a terra, criando uma atmosfera de tranquilidade e alegria. Ela corria, com seu vestido leve, balançando ao vento, enquanto Thor, seu fiel cão, corria ao seu lado. O grande pastor alemão parecia estar tão feliz quanto ela, suas patas batendo contra o solo macio, enquanto sua língua se estendia em um sorriso canino. A conexão entre eles era palpável, um laço que transcendia as palavras. Selena ria, e em resposta, Thor pulava e girava, como se estivesse tentando capturar a felicidade que emanava dela. O campo era um lugar sagrado para Selena, onde ela podia se sentir livre. As preocupações do dia a dia pareciam distantes, enquanto ela se entregava a esse momento de pura alegria. A presença de Thor a fazia esquecer, mesmo que temporariamente, das incertezas que começavam a se acumular em sua vida. No entanto, à distância, Ricardo observava com um olhar preocupado. Ele estava encostado em uma árvore, os braços cruzados em frente ao peito, seu semblante sério contrastando com a leveza do ambiente. Era evidente que a felicidade de Selena o deixava inquieto, como se ele sentisse que algo estava prestes a mudar. Selena parou para pegar ar, as mãos na cintura, enquanto observava Thor, que ainda corria em círculos como se estivesse tentando expressar toda a sua energia acumulada. A alegria de sua esposa, a luz que emanava dela, era um consolo para Ricardo, mas também um gatilho para a preocupação. Ele não conseguia ignorar a possibilidade de que a vida estava prestes a lhe impor desafios inesperados. O olhar de Selena, tão radiante, parecia ocultar segredos que ele não podia entender completamente. Após algum tempo, a brincadeira no campo começou a ceder lugar a uma sensação estranha que se instalou no estômago de Selena. Ela começou a sentir um desconforto, uma leve náusea que se intensificava. A alegria que antes dominava o ambiente agora era acompanhada por uma sombra de ansiedade. O riso foi se tornando mais contido, e Thor, percebendo a mudança de energia, se aproximou colocando a cabeça em seu colo, como se quisesse confortá-la. Ricardo, que ainda observava de longe, notou a alteração no comportamento da esposa e começou a caminhar em direção a ela. Selena decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. A dúvida começou a se transformar em inquietação. O teste de gravidez que guardava em sua bolsa parecia ser a resposta para suas indagações. Com um nó na garganta, ela se despediu do campo e se dirigiu para casa, onde a ansiedade a consumia a cada passo. Ricardo entrou em casa logo atrás dela, sentindo um aperto no peito ao ver a expressão de preocupação no rosto de sua esposa. Ele tentou se aproximar, mas a tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Sozinha no banheiro, Selena se encarou no espelho, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o teste. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade, até que finalmente ela se permitiu fazer o teste. Com o coração acelerado, aguardou. A expectativa, misturada com medo e esperança, era quase insuportável. A confirmação veio como um turbilhão, uma avalanche de emoções que a tomou de assalto. Selena estava grávida. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas a alegria não era a única emoção que a dominava. A felicidade era acompanhada por um medo profundo e um turbilhão de sentimentos que ela não sabia como processar. Quando Ricardo entrou no banheiro e encontrou Selena em um estado de ansiedade, a atmosfera mudou. O amor que eles compartilhavam, embora forte, estava prestes a ser testado de maneiras que não podiam imaginar. As mãos de Selena tremiam, e o olhar de Ricardo se tornou um misto de alívio e preocupação. Eles estavam diante de uma nova realidade, um futuro incerto que começava a tomar forma. A alegria da gravidez logo seria envolta por desafios que eles nunca haviam antecipado, e a vida que levavam simples e tranquila começava a se complicar de formas que ainda não compreendiam.
Enquanto caminhava pelas ruas de sua pequena cidade, Selena sentia o calor do sol acariciando sua pele, mas a alegria da luz do dia era ofuscada pelos sussurros que flutuavam no ar. As risadinhas e os olhares furtivos dos vizinhos, que antes a cumprimentavam calorosamente, agora pareciam se transformar em flechas, perfurando sua confiança e sua paz de espírito. O burburinho envolvia sua gravidez, mas não de maneira carinhosa. Entre as pessoas que passavam, ela ouvia comentários maldosos, insinuando que a origem do seu estado era mais estranha do que a simples realidade de estar grávida de um ser humano. O tom de escárnio estava evidente, e a ideia de que ela estaria grávida de seu próprio cachorro, Thor, se espalhava como fogo em palha seca. Selena parou por um momento, o coração acelerado, enquanto tentava processar a dor que aqueles comentários causavam. Uma mistura de raiva e tristeza a dominou. As palavras maldosas a atingiam em um ponto sensível, um lugar onde sua vulnerabilidade exposta não encontrava abrigo. Seu olhar se desviou para Thor, que caminhava ao seu lado, alheio ao tumulto humano que o cercava. O cão, com seu pelo brilhante e olhos leais, parecia ser a única fonte de conforto em meio ao caos que se desenrolava ao seu redor. Selena sentiu seu peito apertar, um sentimento de proteção pela criatura que a acompanhava, mas ao mesmo tempo uma profunda angústia por perceber que sua relação estava sendo mal interpretada. Ricardo, que caminhava alguns passos atrás, notou a expressão preocupada de Selena e, ao se aproximar, percebeu que a tensão em seu rosto era um reflexo do peso que ela carregava. Ele queria acalmá-la, mas sentia uma batalha interna se formando. O ciúme que crescia dentro dele, alimentado pelos comentários insidiosos da cidade, se tornava uma sombra que se projetava sobre seu amor por sua esposa. Para Ricardo, a relação que Selena tinha com Thor parecia se intensificar, e a ideia de que seu cachorro poderia concorrer por sua atenção o deixava inquieto. Ele não queria ser o vilão da história, mas o medo de perder Selena para qualquer outra coisa, mesmo que fosse um animal, lhe fazia agir de forma possessiva. Os dias seguintes se tornaram um ciclo de reclusão e tensão. Selena, angustiada pelas fofocas e pela recepção hostil do mundo exterior, decidiu passar mais tempo em casa. A ideia de sair e enfrentar olhares curiosos a deixava ansiosa, e ela preferia o abrigo seguro de seu lar. Thor, percebendo o estado emocional de sua dona, tornou-se ainda mais protetor. O cão não saía de perto dela, sempre atento a cada movimento, a cada suspiro. Era como se ele sentisse que algo estava errado e, de alguma forma, se responsabilizasse por seu bem-estar. Nos momentos de solidão, Selena acariciava seu pelo macio, buscando consolo na presença constante e fiel de Thor. A casa, antes cheia de risadas e planos, agora se tornava um espaço de reflexão silenciosa. As paredes que retinham memórias de momentos alegres pareciam agora ecoar a tristeza que pairava no ar. Selena se permitia sentir a dor, mas também a esperança de que tudo aquilo passaria. A gravidez, mesmo cercada de desafios e inseguranças, ainda era um presente que ela valorizava. Ela se lembrava de como, em um momento de desespero, havia encontrado a alegria na possibilidade de ser mãe. Agora, essa alegria era ameaçada pela malícia alheia. O amor de Ricardo por Selena ainda pulsava, mas a sombra do ciúme o impedia de se expressar plenamente. Ele tentava ser o marido que ela precisava, mas sua proteção se tornava sufocante. As conversas que antes fluíam naturalmente entre eles, agora eram marcadas por silêncios desconfortáveis. A tensão crescia e ambas as partes se sentiam presas em um ciclo vicioso. A conexão que uma vez os uniu agora parecia frágil, e o peso das expectativas e dos sentimentos não ditos poderia facilmente quebrar o que restava de sua intimidade. Selena, em sua luta interna, buscava encontrar um equilíbrio, mas a pressão externa era difícil de ignorar. Enquanto as risadas e os sussurros da cidade continuavam a ecoar em sua mente, ela se perguntava como poderia transformar essa dor em força. E em meio ao turbilhão de emoções, Thor permaneceu ao seu lado, silencioso, mas sempre presente, como um símbolo da lealdade que ela tanto precisava
neste momento turbulento de sua vida. Selena sentia uma dor crescente que parecia se espalhar pelo seu corpo, como se cada músculo estivesse sendo puxado para fora de lugar. Ela tentava ignorar, concentrando-se em Thor, que estava deitado ao seu lado, sua presença quente e reconfortante. O cachorro, sempre tão sensível às emoções da dona, parecia perceber a angústia que ela tentava esconder. Mesmo assim, a dor se intensificava e a fraqueza se instalava de maneira implacável, tornando cada movimento um esforço monumental. Ricardo, que estava na sala adjacente, notou que a expressão de Selena mudara. Seu coração apertou ao vê-la se contorcer em desconforto. Ele se aproximou, o olhar preocupado, e sem pensar duas vezes decidiu que era hora de levá-la ao médico novamente. A memória da última consulta ainda ecoava em sua mente. As palavras do Dr. Ernesto, o tom sério e o aviso sobre a gravidez gemelar, o crescimento alarmante da barriga de Selena, tudo isso se misturava com o medo que agora o consumia. O que se passava com sua esposa? Ele não poderia permitir que ela continuasse a sofrer sem buscar ajuda. No caminho para o consultório, o silêncio no carro era pesado, quase palpável. Ricardo dirigia com a mente a mil, pensando em cada possibilidade, em cada cenário que poderia se desenrolar daqueles momentos. Ao mesmo tempo, as preocupações sobre a gravidez e o que poderia acontecer com os gêmeos martelavam sua cabeça. Assim que chegaram ao consultório, a sensação de ansiedade era quase insuportável. O ambiente, normalmente familiar, agora parecia opressivo, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. A consulta com o Dr. Ernesto era tensa. Selena, sentada na mesa de exame, tremia levemente. O médico fez uma série de perguntas, examinou-a cuidadosamente e, em seguida, pediu exames adicionais. Ricardo observava, seu coração disparando a cada minuto que passava. Quando o médico pediu que Selena fizesse um ultrassom, a apreensão se intensificou. Ele segurou a mão dela, tentando transmitir um pouco de coragem, mas a incerteza pairava no ar como uma sombra. Finalmente, quando os resultados chegaram, a atmosfera se tornara sombria. O Dr. Ernesto, com uma expressão grave, compartilhou a notícia devastadora. Selena tinha um tumor maligno. As palavras ressoaram na sala e o mundo ao redor deles pareceu parar. O que poderia ser mais aterrador do que ouvir que sua amada esposa estava doente em um momento tão delicado? O médico explicou que a gravidez estava colocando a vida de Selena em risco e cada palavra era como um golpe que os atingia em cheio. Os gêmeos eram uma bênção, mas agora sua chegada representava um dilema angustiante. Selena sentiu o chão se abrir sob seus pés. A dor que já a afligia agora era acompanhada de um desespero profundo. Ela olhou para Ricardo, que estava paralisado, a expressão de choque se transformando em uma mistura de raiva e impotência. O que fazer? Como agir diante de tal realidade? O peso da decisão que estava diante dela parecia insuportável. O médico começou a discutir opções de tratamento, mas as palavras soavam distantes, como se ele estivesse falando em outra língua. Ricardo, que havia se tornado um pilar de força durante os momentos difíceis, agora se sentia perdido. Ele queria proteger Selena e os gêmeos, mas a dúvida e o medo se tornaram seus companheiros inseparáveis. O que era certo? O que era melhor para a saúde de sua esposa? Enquanto o Dr. Ernesto falava sobre as possibilidades, Selena lutava contra o impulso de desmaiar. No fundo de sua mente, a ideia de esperar mais tempo para que os gêmeos se desenvolvessem começou a tomar forma, mas o custo disso poderia ser alto, e a angustiante incerteza a consumia. A discussão sobre os tratamentos continuava, mas a mente de Selena estava em um turbilhão de emoções. Ela sabia que estava enfrentando uma batalha que não escolhera, e cada respiração se tornava um lembrete de sua fragilidade. A vida, com todas as suas promessas e esperanças, agora se tornava um campo de batalha, e a única certeza era a presença de Ricardo ao seu lado, mesmo que ele estivesse tão perdido quanto ela. O amor que compartilhavam se tornava um fio tênue entre a esperança e o desespero. Enquanto a realidade da situação
os cercava como um manto escuro e sufocante. Selena se encontrava em um estado de fragilidade que ia além do físico. A dor que antes era uma companheira esporádica, agora havia se tornado uma constante em sua vida. A cada dia que passava, ela enfrentava uma batalha sem fim contra a angústia e o sofrimento. A luz do sol que entrava pela janela do quarto do hospital parecia mais intensa do que nunca, mas não conseguia iluminar os recantos escuros da sua mente. As paredes brancas e estéreis do hospital eram agora seu lar, e ela sentia a cada momento a pressão de um futuro incerto. Ricardo, por sua vez, tentava manter a compostura. Ele se tornara um homem dividido entre suas responsabilidades na fazenda e a necessidade de estar ao lado da esposa. Desde o amanhecer até o pôr do sol, sua rotina era marcada pela labuta nas terras, mas cada passo que dava em direção ao campo era pesado pela ansiedade que o consumia. A cada visita ao hospital, ele tentava esconder a preocupação que se acumulava em seu peito, mas o olhar de Selena dizia tudo. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava ser forte para ambos. A atmosfera do hospital era tensa. Nos corredores, o murmúrio dos enfermeiros e das máquinas que apitavam incessantemente se tornava um som de fundo que acompanhava a luta de Selena. Cada exame, cada consulta com o Dr. Ernesto trazia consigo uma nova onda de incertezas. E, mesmo quando Ricardo tentava confortá-la com palavras de incentivo, a expressão em seu rosto revelava o desespero interno que ele tentava esconder. Selena, por sua vez, enxergava a fragilidade do marido e sentia-se culpada por estar causando tanta dor a ele. A conexão que antes era marcada por amor e alegria agora se tornava um fardo, pois ambos pareciam estar presos em um ciclo de sofrimento. Naquela manhã fatídica, algo mudou. Selena começou a sentir contrações. A dor que sentia era diferente, mais intensa, e ela sabia que não poderia ignorá-la. O medo tomou conta de seu corpo, e, ao mesmo tempo, uma onda de esperança surgiu. Era a hora de conhecer seus filhos, mas a incerteza em relação à sua própria saúde tornava tudo mais aterrador. Ricardo foi chamado com urgência. A expressão de preocupação em seu rosto ao entrar no quarto foi como um soco no estômago para Selena. Ele se aproximou, segurou a mão dela com força e, em um gesto silencioso, prometeu que estariam juntos, não importava o que acontecesse. As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Médicos e enfermeiras se moviam rapidamente e a atmosfera era de alta tensão. Selena, mergulhada em sua própria dor, mal conseguia prestar atenção nas instruções que recebia. Ricardo estava ali ao seu lado, seus olhos fixos em cada movimento, cada palavra, cada sinal de que sua esposa estava lutando não apenas por ela, mas também por seus filhos. A conexão entre eles se intensificou e, em meio ao caos, um novo tipo de força emergiu. A esperança de que, mesmo em um momento tão desolador, a vida poderia prevalecer. Finalmente, os gêmeos nasceram. Mas a celebração da vida foi ofuscada pela gravidade da situação. A equipe médica, com um semblante sério, conduziu os recém-nascidos para a UTI neonatal. A alegria que deveria ser um momento glorioso se transformou em um pesadelo quando os médicos informaram que Selena precisaria passar por uma cirurgia de emergência para remover o tumor. O desespero tomou conta de Ricardo, que sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele sabia que não poderia perder Selena. A imagem dela, mais frágil do que nunca, o consumia de medo e angústia. Enquanto aguardava notícias sobre a cirurgia, o tempo parecia passar em câmera lenta. A sala de espera do hospital se transformou em um espaço insuportável, onde cada olhar trocado entre os outros familiares e amigos trazia à tona a própria vulnerabilidade. Ricardo se sentou, a cabeça entre as mãos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Ele precisava ser forte, mas a incerteza o corroía por dentro. A expectativa de que Selena saísse da cirurgia com vida se misturava ao medo de que ele poderia nunca mais ver o sorriso dela, de que a vida que sonharam juntos poderia ser destruída em um instante. O desespero e a esperança coexistiam naquele momento crucial. A luta pela vida de Selena
e a promessa que ele havia feito a ela pulsavam em seu coração, como um eco persistente. O amor que os unia, mesmo em meio a tantas dificuldades, se tornava a única âncora em um mar de incertezas. E enquanto aguardava, Ricardo se lembrava de cada instante que passaram juntos, cada risada, cada desafio superado, e prometeu a si, mesmo que faria tudo o que estivesse ao seu alcance, para garantir que ainda houvesse um futuro para eles, para a família que haviam começado a construir. Selena despertou em um quarto de hospital iluminado por uma luz suave, que filtrava através das cortinas brancas. O cheiro característico de antisséptico e o som das máquinas ao fundo eram constantes lembretes de sua recente batalha. Ela havia passado pela cirurgia, uma intervenção arriscada que a havia deixado debilitada, mas a vida continuava, e uma nova esperança surgia em seu coração. A dor ainda pulsava em seu corpo, mas era uma dor que ela havia aceitado. Cada pequena sensação a conectava aos gêmeos, que estavam lutando em uma UTI neonatal, sob os cuidados de uma equipe médica atenta. Selena olhou para o lado e viu Ricardo exausto, com a cabeça apoiada em um dos braços cruzados sobre a cama. Ele havia estado ao seu lado durante toda a jornada, e seu amor inabalável se tornara sua fonte de força. O cabelo bagunçado e as olheiras profundas em seu rosto revelavam o sacrifício que ele havia feito, e isso a fazia sentir uma mistura de gratidão e culpa. Ele sempre havia sido seu apoio, mas agora a situação exigia que ambos fossem mais que apenas companheiros. Eles precisavam ser uma equipe, unidos pela mesma causa, a vida de seus filhos. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina intensa. Selena começou sua primeira sessão de quimioterapia, um tratamento que prometia ser tão desafiador quanto a própria cirurgia. Cada sessão era uma batalha que exigia não apenas força física, mas também emocional. Enquanto ela se sentava na cadeira do hospital, cercada por outros pacientes, sentia a solidariedade que permeava o ambiente. Olhares trocados, sorrisos encorajadores e a sensação de que, de alguma forma, todos estavam ali por um motivo maior. A quimioterapia era uma luta, mas também uma oportunidade de renovação. Ricardo, por sua vez, dedicou-se a cuidar dos gêmeos. Ele passava horas na UTI, observando cada movimento de seus filhos, cada pequeno progresso. Ele sabia que eles estavam em boas mãos, mas não conseguia afastar a ansiedade. O amor dele por aqueles bebês recém-nascidos era palpável, e ele se sentia responsável por protegê-los a qualquer custo. Ele conversava com cada um deles, como se pudessem ouvir suas palavras, contando histórias sobre a vida que eles teriam, juntos, sobre o lar que os aguardava. As visitas à UTI tornaram-se um ritual para Selena. Quando ela finalmente foi autorizada a ver os gêmeos, seu coração disparou. Na primeira vez que segurou a mão dos pequenos, uma onda de calor e amor a envolveu. Ela sentiu que, apesar de todas as dificuldades, havia um propósito maior em sua vida. A conexão que sentia com aqueles pequenos seres era inexplicável, um laço que transcendia qualquer dor que já havia vivido. Com o passar das semanas, a esperança começou a brotar novamente. Os gêmeos, que antes estavam sob cuidados intensivos, começaram a mostrar sinais de melhora. Os monitores que antes piscavam incessantemente agora indicavam frequências vitais estáveis. Cada pequeno progresso se tornava uma vitória celebrada em família, mesmo que à distância. Ricardo e Selena trocavam olhares cúmplices, sabendo que estavam enfrentando a tempestade juntos. Finalmente, o grande dia chegou. Os médicos informaram que os gêmeos estavam prontos para receber alta e voltar para casa. A emoção tomou conta de Selena, que mal conseguia conter as lágrimas. Ela e Ricardo prepararam-se para aquele momento, como se estivessem se preparando para um grande evento. O lar que havia ficado vazio e silencioso durante semanas, agora se tornava um espaço que pulsava com vida e amor. Quando chegaram em casa, Thor estava à porta, agitado e ansioso. O cachorro, sempre tão leal, parecia entender que algo especial estava prestes a acontecer. Ao ver a família completa, ele saltou lambendo os rostos de seus donos com alegria. O reencontro foi repleto de abraços e carinhos,
uma celebração silenciosa da força da união familiar. Selena olhou para seus filhos agora em seus braços e sentiu que, apesar de todas as adversidades, a vida era de fato um presente. A felicidade que antes parecia distante, agora estava bem ali, em sua casa, onde o amor e a superação se entrelaçavam, formando um laço inquebrável. Ela sabia que a jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tudo ficaria bem. Em casa, a nova rotina da família começava a se formar entre risos, choros de bebês e a presença constante de Thor, que agora se tornara um companheiro ainda mais fiel e protetor. Selena observava cada movimento dos gêmeos, seus pequenos rostos iluminados pela luz suave do sol que entrava pela janela da sala. A presença deles trazia um calor que antes parecia distante, e ela se sentia grata por cada instante, cada sorriso, mesmo que ainda estivesse lidando com o cansaço e os efeitos da quimioterapia. Enquanto organizava algumas fotografias antigas, Selena decidiu compartilhar sua história nas redes sociais. A ideia de expor suas vulnerabilidades era assustadora, mas a necessidade de se conectar com outras pessoas que poderiam estar passando por situações semelhantes a motivava. Ela começou a digitar, contando sobre sua luta, os medos que enfrentara e o amor que a cercava. O toque suave da tela do celular parecia quase terapêutico, e à medida que as palavras fluíam, um alívio começava a tomar conta dela. As notificações começaram a aparecer. Pessoas de sua cidade e até de lugares distantes deixavam mensagens de apoio e encorajamento. Algumas compartilhavam suas próprias histórias de superação. Outras apenas expressavam que estavam torcendo por ela. Essa troca de experiências gerou um sentimento de comunidade, algo que Selena não esperava encontrar. Ela sentiu que, apesar das dificuldades, estava unida a um número imenso de pessoas que compreendiam sua dor e suas esperanças. Durante uma das transmissões ao vivo, enquanto respondia às perguntas dos seguidores, algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou na conversa, apresentando-se como especialista em oncologia. Ela se identificou e expressou seu interesse em ajudar Selena de alguma forma. O coração de Selena disparou ao ouvir aquelas palavras. A mulher ofereceu-se para acompanhar seu tratamento, trazendo uma nova perspectiva que poderia fazer toda a diferença. A ideia de ter alguém com conhecimento profundo e experiência ao seu lado trouxe um sopro de esperança à sua alma cansada. Após o término da live, Ricardo sentou-se ao lado de Selena, observando-a com um olhar que misturava admiração e preocupação. Ele percebia a transformação que ocorria não apenas em Selena, mas também nele mesmo. As inseguranças que antes o dominavam, o medo de perder sua esposa e o ciúme que sentia de Thor, começaram a dissipar-se à medida que ele via a força dela florescer. Ele não era mais apenas um observador passivo, ele queria ser parte dessa nova jornada, desse novo capítulo onde o amor e a resiliência prevaleciam. Ricardo decidiu que era hora de se abrir. A conversa foi carregada de emoção, mas também de um alívio que parecia há muito tempo esperado. Ele reconheceu que seu ciúme e sua insegurança eram infundados, que a conexão de Selena com Thor não diminuía o amor que ele tinha por ela. O amor que sentiam um pelo outro era mais forte do que qualquer insegurança que pudesse surgir. A força da família, a união deles em meio ao caos, tornou-se um mantra que ressoava em seu coração. Juntos eles decidiram celebrar a vida e o amor que os unia. Uma pequena festa foi organizada em casa, apenas para a família e alguns amigos íntimos. A mesa estava repleta de comidas simples, mas saborosas, e havia um bolo decorado com carinho. As risadas ecoavam pela casa, e os gêmeos, mesmo tão pequenos, pareciam sentir a alegria ao seu redor. Thor, em seu jeito canino, se juntou à celebração recebendo carinho e petiscos, como se soubesse que também fazia parte daquele momento especial. Aquela noite marcou um novo começo. Entre as luzes suaves e o calor das pessoas que amavam, Selena e Ricardo perceberam que, apesar das dificuldades, a vida continuava a lhes oferecer momentos de felicidade. As sombras do passado ainda podiam aparecer, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-las juntos,
sempre unidos pelo amor e pela esperança, com Thor ao seu lado como um símbolo de lealdade e proteção. A vida, afinal, era uma jornada que valia a pena ser vivida. E cada dia era uma nova oportunidade para celebrar o que realmente importava.